Nesse vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 6 de Levítico. Nesse capítulo 6, os versículos de 1 a 7 são uma continuação do capítulo 5, que fala a respeito da lei da expiação da culpa. Logo no primeiro versículo, nós observamos que quem está falando é o próprio Senhor Deus. E vemos a seguir a importância da honestidade e da verdade nos relacionamentos sociais. No versículo 2, o homem não poderia enganar o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado aos seus cuidados. Isso era trair a confiança e era considerado uma transgressão contra o Senhor. Nos versículos 3 e 4, se um homem achou que estava perdido, ele não devia de imediato dizer que aquilo era seu, mas deveria tentar descobrir quem era o dono, a quem deveria ser devolvido. Ou seja, ele não deveria se apropriar de nada indevidamente. A lição disso é que nós devemos fazer o que gostaríamos que fizessem conosco. E podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7 e o versículo 12, quando ele diz: "Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas." A partir do versículo 8, Deus se dirige aos sacerdotes, Arão e seus filhos, que tinham a responsabilidade de executar os rituais. Agora, antes de falar da lei do holocausto, nós vamos fazer uma breve análise da oferta de manjares na consagração dos sacerdotes e na lei da expiação do pecado. Nos versículos 14 a 18, nós temos mais informações sobre a oferta de manjares que estão descritos no capítulo 2. Aqui se vê que as coisas santas são para as pessoas santas e deveriam também ser comidas no lugar santo. E hoje nós vemos que para o cristão, a santidade é o resultado da obra do Espírito Santo na vida do homem, tirando aquilo que é contrário à natureza de Cristo e capacitando o crente a crescer na graça de Deus. Nos versículos 19 ao 23, nós temos a oferta oferecida na consagração dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles tomavam parte nas coisas santíssimas que eram oferecidas pelos outros, mas, nesse caso, eles não podiam participar das ofertas que eram feitas em prol deles mesmos. Essa oferta, ela era totalmente queimada no altar, ou seja, era completamente entregue a Deus. E nos versículos 24 ao 30, fala da expiação do pecado, a oferta pelo pecado, que também é denominada ali como coisa santíssima no versículo 25, e tinha de ser comida pelos sacerdotes no pátio da tenda da congregação. Nenhuma pessoa impura podia tocá-la. E agora, voltando à lei do holocausto, que é do versículo 8 até o versículo 13, nós observamos nestes versículos o ritual que era de responsabilidade exclusiva dos sacerdotes. No versículo 9, diz que o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Então os sacerdotes tinham a obrigação de manter o fogo aceso e deveria cuidar também da limpeza do altar, removendo as cinzas a cada manhã. Era necessário que o altar fosse mantido limpo, pois dessa forma o fogo também sobre ele queimaria melhor. O versículo 13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Claro que diariamente havia sacrifícios que eram sempre oferecidos entre o cordeiro da manhã e o da noite, de forma que desde a manhã até a noite o fogo do altar ele era mantido aceso. Mas para manter esse fogo à noite, a noite toda até a manhã seguinte, eram necessários alguns cuidados. O texto de Êxodo, capítulo 29, versículos 38 e 39, nos informa que um cordeiro era oferecido pela manhã e outro ao entardecer. Era a gordura do sacrifício da tarde que mantinha o fogo do altar queimando a noite toda. A gordura do sacrifício
gotejava para baixo sobre o fogo do altar, mantendo assim aceso até o dia seguinte. Se fosse necessário, deveria acrescentar mais lenha, mas não poderia deixar o fogo apagar. Uma coisa importante está no capítulo 9, o versículo 24 de Levítico, é que o primeiro fogo sobre o altar ele veio do céu. Quando Arão ofereceu o sacrifício, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto como um sinal de aceitação de Deus. Então esse fogo deveria ser mantido aceso continuamente. Ali era o fogo original, o fogo do céu. Por isso, Deus não aceitava fogo estranho naquele lugar. Atualmente, nós vemos que, através de Cristo, a igreja ela apresenta louvor e adoração contínuos que sobem do homem para Deus. O fogo do amor de Deus nos corações, o fogo da palavra que faz arder também em nossos corações, o fogo do louvor permanente, o fogo da oração incessante, tudo isso movido pelo fogo original do Espírito, nos faz permanecer assim firmes, apresentando os sacrifícios espirituais ao Senhor. Nós sabemos que o fogo é símbolo do Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no cenáculo. E diz o texto que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aquela chama do dia de Pentecostes nunca mais se apagou, e está presente hoje e continuará até a volta de Jesus. Isso é um privilégio para o crente, servir aquele que nos comprou com o seu próprio sangue e ter dentro de nós a chama que foi originada do Espírito de Deus. Ainda hoje, Deus ele não aceita fogo estranho. A origem tem que ser do Espírito Santo. E eu lhe faço uma pergunta. Ainda arde na sua vida a presença do Espírito de Deus e a alegria da salvação? Se não, faça como Davi. Num determinado tempo da sua vida, o rei Davi estava bem socialmente, era admirado, materialmente não lhe faltava nada, mas a sua vida com Deus não estava bem. Parece como uma barreira intransponível, ele não sentia a chama da presença de Deus em sua vida. O fogo havia se apagado. Então ele brada no Salmo 51, e ele diz da seguinte maneira: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Busque a presença maravilhosa do Espírito de Deus e seja cheio do poder de Deus. E verás que através do resplendor da presença do Senhor, brasas de fogo vão se acender na sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja constante na sua vida. Deus abençoe.